Mas fui eu que comprei. Essa aqui. Então, bom dia, queridos. Bom dia. Sempre um desafio, né, estar aqui, e passei muitas lutas para estar aqui. Uma delas foi que estava em casa ali, eu tenho um costume de não usar o iPad ali para as minhas anotações, né? Nem o laptop, nada. Gosto de escrever, eu sento onde em qualquer lugar ali, eu fico escrevendo. E daí a Mônica falou, você não vai levar essas folhas lá em cima. Você não, na verdade ela disse, você não vai levar esse caderno lá em cima. Eu falei, eu vou. Eu vou. Daí ela falou, você não vai levar. Você vai pegar as folhas, olha, no mínimo você vai pegar as folhas, vai tirar o picote e vai levar lá. Adivinha quem venceu o negócio? O caderno está lá. Perdi a batalha, mas não perdi a guerra, né? E isso não me define, perdi só uma batalha, né? E eu queria falar um pouquinho com a igreja hoje sobre isso, né? Diante de algumas lutas, como que a Bíblia nos ensina a enfrentar alguns problemas, os problemas da vida. Há muito tempo atrás, não muito, foi o primeiro livro que eu li, o livro cristão que eu li. Eu era adolescente, ganhei aquele livro do Paul Young-Cho, né? Ainda era Paul Young-Cho, como soluções para os problemas da vida. Era o livro, era um testemunho dele, as dificuldades que ele passou lá na Coreia, enfrentando perseguição, enfrentando várias coisas, né? E eu estava meditando sobre algumas coisas, e Deus então me deu um texto da palavra, e dali alguns pontos, né? Eu creio que Deus me mostrou alguns pontos para trabalharmos essa questão de enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os problemas da nossa vida. E eu gostaria de orar com vocês, gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Espírito Santo, neste momento em que você está aqui passeando no nosso meio e tocando os nossos corações, eu oro pela tua revelação. E eu oro agora para que as nossas mentes e os nossos corações estejam fitos em Ti, conectados em Ti, fitos em Jesus, e que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor quer falar. Eu me isento de qualquer atuação aqui, eu só vou falar, o Senhor é que ministra, o Senhor é que toca os corações, e eu oro pelo Teu renovar da mente dos corações nessa manhã, e o Seu ministrar nesta igreja, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia lá no Salmo capítulo 3. Salmos capítulo 3. Tem ali, né, uma palavra de Davi, né, um lamento, uma expressão do coração de Davi ali no Salmos capítulo 3. Vamos ler? Salmos capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Salmo capítulo 3. Este é um
dos 14 salmos de Davi, que ele escreve em meio a situações em que ele está no olho do furacão. Davi escreveu 73 salmos. 73 salmos. 14 deles foram escritos em situações em que ele está sendo perseguido, em batalha, em conflito, onde a adversidade está sufocando ele. Neste momento aqui está acontecendo algo na vida de Davi, algo extremamente triste, extremamente triste. Este salmo começa com uma lamentação de Davi, porque o seu filho Absalão, está perseguindo ele com milhares para que ele ocupe o lugar do pai. Há uma perseguição ali. Davi está fugindo neste momento. Então, Davi aqui, ele está dentro de uma situação familiar calamitosa. Nós podemos definir assim: neste momento, Davi está passando por uma situação crítica em sua família, porque o seu filho, ele quer o seu lugar no trono, e ele convenceu ali o povo e se amotinou com pessoas e está perseguindo Davi, que está fugindo. E Davi, nesse momento, quando ele escreve esse salmo, ele está em algum lugar nessa fuga, em que ele para e coloca o coração dele diante do Senhor. Davi, quando nós estudamos ali, e eu estava buscando entender um pouco da vida de Davi, desde o momento em que ele é citado na palavra, lá jovenzinho, adolescente, cuidando das ovelhas do seu pai, até esses dias, a vida de Davi não é nada fácil, nunca foi fácil. A vida de Davi, o período de paz em toda a vida de Davi é muito pequeno. Quando nós pegamos ali e olhamos toda a trajetória de Davi, né, e é muito interessante, e Deus fala muito através de Davi. Eu quero te desafiar a ler tudo que se fala ali da vida de Davi na palavra. Quando você olha desde o momento ali em que ele é chamado, em que há o primeiro grande desafio dele, depois que ele é ungido, Golias, você percebe que Davi, por vezes, ele sofre humilhações, ele é perseguido, ele não tem aquilo que lhe é de direito. Quando ele é ungido, ele começa a ser perseguido, né? Não há ainda um lugar para ele, então ele começa a servir com Saul ali. Saul humilha ele diversas vezes, e ele sempre está ali permanecendo. Ele vive ali uma diferença para com os seus irmãos e seu pai. Ele vive ali uma dificuldade em termos de estar trabalhando e servindo ao rei. Ele se posiciona e ele começa a ser perseguido. Quando Saul o vê como uma ameaça definida, ele começa a ser perseguido. Ele foge durante anos. Davi só vai ser eleito rei, primeiramente em Hebrom, onde ele vai reinar 7 anos e meio, privado de ser o rei da nação em Jerusalém. Ali ele vai ser eleito primeiramente rei em Hebrom, e isso vai acontecer praticamente 9 anos depois da sua unção. Então, 7 anos e meio depois, ele vai reinar em Jerusalém. Isso dá mais de 15 anos entre a sua unção e a sua efetivação como líder da nação. Ele sofre muita perseguição. Ele foi um homem de muitas batalhas. É muito difícil um homem brigar numa batalha e não sair ferido, não é verdade? Lutar ali e sair sem um arranhão, alguma coisa assim. Em Golias aconteceu isso, né? Não teve nenhum arranhão, tá? Mas ele enfrentou outras batalhas. Então, a história de Davi é marcada por inúmeras situações de dificuldade. Mas olha como Deus é maravilhoso e como Deus
cuidou de Davi em toda a sua vida e mostrou a sua graça. Realmente, quando eu olho e vejo e leio sobre Davi, eu entendo a graça de Deus sobre ele. O amor de Deus cuidando deles, se revelando a ele, sabe? E eu vejo como Davi, diante de tantas dificuldades e problemas, diante de tantas pisadas na bola, porque Davi também pisou na bola. Davi pecou, Davi pisou na bola ali, Davi teve divergências com os seus filhos, Davi traiu um dos seus guerreiros ali, Urias. Sabe, diante de tantas situações, ali no Novo Testamento, no livro de Atos, nós encontramos uma menção dizendo que este homem foi um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi nos ensina algo muito especial, que não importa os problemas que ele passou, aquilo nunca definiu ele. Aquilo nunca definiu quem Davi foi. O que definia ele é aquilo que ele tinha com Deus. Aquilo que ele tinha com Deus. Diante de tantas situações, seja a queda de Davi no seu pecado, seja as questões que ele teve em termos de divergências familiares, diante de tantas questões ali de governo no reino, Davi sempre mostrou um coração quebrantado e sempre mostrou uma resposta rápida aos seus erros e a estar com o Senhor, a consertar a situação. Então, Davi é uma referência para nós, se nós buscamos entender, e Deus nos ensina através da vida dele, se nós buscamos entender como nós devemos enfrentar as situações na nossa vida, situações que nos confrontam, situações, problemas que vêm contra nós na nossa caminhada. E nós temos dificuldades, nós vamos passar por situações, nós vamos passar por tribulações. Sabe? Mas Davi nos dá um caminho, e esse salmo mostra isso. E esse salmo mostra, porque é um dos salmos, somente um dos salmos, que é uma resposta pronta dele diante da situação. E Davi aqui, vamos contextualizar um pouquinho para entendermos o que é que ele expressa nesse salmo. E como, através desse salmo, nós podemos ter elementos que nos ajudem a enfrentarmos as situações problemáticas da nossa vida e a nos posicionarmos em tais situações. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? Por que Davi está fugindo do seu filho Absalão? Durante a vida de Davi, Davi se casou muitas vezes. Davi teve muitos filhos. 1 Crônicas, capítulo 3, relata o nome de todos os filhos de Davi conhecidos. E ali embaixo, depois que termina todas as referências dos filhos de Davi, tem um versículo que diz assim: afora ou além, das suas concubinas. Então ele teve mais filhos. Existem ali 20 nomes citados. 20 nomes citados. Então, citados na palavra, existem 20 filhos. Tá? Isso daí está lá em 1 Crônicas 3, 1 a 9. São 19 homens e uma mulher. Né? E aqui está um dos motivos desse salmo. Que é a mulher. Tamar é a explicação para esse salmo aqui. Tá bom? Tamar foi gerada a partir de uma aliança de Davi com um rei, o rei de Gerar, que se chamava Talmai. Esse rei de uma outra nação provavelmente entregou a sua filha em termos de uma aliança estratégica com Davi. E Davi então se casou com ela e essa filha do rei Talmai, que se chamava Maaca, deu 2 filhos para Davi: Absalão e Tamar. Absalão e Tamar eram filhos
de Davi com essa princesa, tá? Filha desse rei de Gerar. Davi teve outros filhos também, e já no palácio, já em Jerusalém, um dos filhos de Davi violentou essa moça, Tamar, um dos filhos, que se chamava Aminon, que era filho de outro casamento de Davi. E aí, então, houve uma situação. A Bíblia diz que Davi ficou furioso com essa situação, mas não coloca a reação dele como algo que ele foi lá e resolveu a situação. Davi não resolveu a situação, e ficou ali uma situação em que ele tomou conhecimento, mas não resolveu a situação. Passados 2 anos, o irmão de Tamar, Absalão, faz um jantar para os filhos de Davi, chama todos os irmãos para um jantar, para um desfrute ali, convida até Davi. Davi fala não, né? Talvez fosse algo já tramado, né, por Absalão. E nesse jantar, Absalão faz uma estratégia ali e ele literalmente mata Aminon. Aminon, que violentou Tamar, foi morto nesse jantar por Absalão. Absalão e ali os seus servos, né? Davi fica sabendo disso, Absalão foge e fica 3 anos na casa do seu avô, do rei. Vai e fica 3 anos lá. Está, de uma certa forma, protegido. Talvez Davi não quis mexer ali. Davi também se enfurece com essa situação, mas não há um resolver da situação. E aí a Bíblia diz que 3 anos se passaram. Então, desde o acontecido até que Absalão converse com Davi, se passam 5 anos. 5 anos. 2 anos em que há o crime, tá? O primeiro crime lá, né, de Aminon. 2 anos e depois 3 anos que Absalão foge e Absalão se encontra com Davi. 5 anos depois. Só que Davi faz o seguinte. E tudo isso está lá em 2 Samuel, pessoal, 13 a 18, tá bom? Toda essa história que eu estou aqui parafraseando está em 2 Samuel, tá? Nós não vamos ler aqui pelo tempo também, né? Então, nesse tempo ali, Davi permite que Absalão venha até ele, e ele lhe dá um indulto, como que um perdão, mas ele coloca Absalão num regime de confinamento. Ele separa Absalão e ele não fala com Absalão. Ele fala, não, você pode estar aqui, você vai ficar aqui no palácio, mas você não vai ver a face do rei. E Absalão fica mais 2 anos separados do pai. Ele não chega até a presença do pai. Então Absalão começa a se irritar com isso, com essa questão. Ele já está com o coração inflamado e ele coloca algumas pessoas ali no meio. A Bíblia fala que Joabe foi persuadido a falar, a interceder por Absalão junto a Davi, até que Davi recebe, 2 anos depois, Davi recebe o seu filho Absalão. E Davi recebe o seu filho Absalão e lhe dá um beijo, o que, segundo, né, os teólogos ali, significa um perdão total. Lhe dá um beijo ali, e aí então libera Absalão. E Absalão então tem o trânsito livre. E nesse momento Absalão começa a articular alianças e começa a fazer ali, né, uma política, praticar uma política de maldizer o seu pai, de falar às pessoas públicas e às pessoas, né, aos habitantes, aos civis da nação, a falar sobre um descontentamento da nação, um descontentamento da situação. Absalão vai à porta da cidade e fala, olha, infelizmente não tem como resolver a sua situação, mas ai, né, se
e se eu estivesse, se eu pudesse resolver, e começa a vender ali algo, né, que sinaliza uma estratégia contra o seu pai. Até que chega um momento em que Absalão, convencendo o povo e convencendo muita gente, trazendo ali, inflamando o povo, Absalão tem todo um número de pessoas do lado dele, e esse pessoal se levanta, e Absalão entende que esse é o momento de tirar Davi do seu posto. E então ele separa um grupo de homens, de guerreiros, e ele vai contra Davi. Na fidelidade de alguns dos servos de Davi, alguém avisa Davi, e Davi pega um número de pessoas e foge de Jerusalém. Davi foge de Jerusalém. A Bíblia fala ali, em 2 Samuel, que são aproximadamente somente homens 600 que saem com Davi. Então, Davi está fugindo. E Davi, então, coloca essas palavras diante do Senhor. Essa é a situação em que Davi está abrindo o seu coração para Deus nesse momento. Então, olha que situação trágica. Davi estava no seu trono, Davi tinha ali os seus servos, Davi tinha o sustento, Davi tinha toda a comodidade, os seus guerreiros, estava tudo dentro de uma organização, e de repente Davi está caminhando pelos montes, pelos vales, está fora de Jerusalém, que ele demorou tanto para conquistar, está sendo perseguido por homens do seu filho. Em alguma caverna, em algum monte, em algum lugar, talvez um lugar que pararam para descansar, Davi faz este salmo. Então a situação de Davi é extremamente difícil. Talvez não deu tempo nem dele pegar alguma reserva, de levar algum recurso, levar mantimentos, nada. Ele saiu com aquele povo e ele está nessa situação. Então ele está numa situação calamitosa. E aí ele então declara, assim como ele declara muitas vezes, ele declara algumas palavras aqui. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui no Salmo 3, acerca das declarações de Davi, é que Davi muda o seu discurso de um lamento para um discurso vitorioso. Davi começa ali falando: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Eles são numerosos. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi fala aqui que ele está sendo difamado, ele está sendo criticado, as pessoas estão falando de Davi como um homem perdido, não há chance para ele, já deu. Já há uma voz negativa sobre Davi. E esse é o primeiro ponto em que Davi nos mostra que dentro dos problemas que nós enfrentamos, estes problemas, pessoas ou situações, eles não podem nos definir ou definir a nossa vida, o nosso futuro. Amém? Esse problema, o problema que você está passando, ele não te define. A situação que você está passando, todos nós passamos por problemas, e não é o problema que te define. O fato de você ter sido frustrado em alguma situação, isso não te torna uma pessoa frustrada, isso não te torna uma pessoa que sofreu uma queda, que é um arrasado, não é isso, não é isso. O que Davi mostra aqui para nós é que tudo o que está sendo dito sobre ele, está agora sendo colocado diante de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar, eu não conheço a sua aflição, eu não sei o que você está passando, mas seja o que for, e você viu o tamanho do problema de Davi? Olha o tamanho do problema de Davi. Houve um incesto, houve um assassinato na casa, e agora ele é perseguido pelo seu filho, que o quer matar, eliminar. O filho dele não quer conversar, o filho dele quer eliminá-lo.
porque ele quer assumir o lugar de Davi, o trono. E só existe um meio de assumir o trono: se o rei não estiver mais no trono. E o rei só não vai estar no trono se ele mesmo abdicar ou se ele morrer. Então a situação era muito séria. Então eu não sei o que você tem passado esses dias, qual é a sua luta, mas vamos olhar para a luta de Davi. O que Davi declara? O que Davi declara? Davi declara uma palavra aqui, onde ele traz um lamento, ele coloca a situação diante do Senhor. Ele mostra o problema para o Senhor, dizendo: são muitos os que estão me perseguindo, e olha o que estão falando de mim. Olha o que estão falando de mim. Mas isso não definia Davi. Isso não definia Davi. Davi era rei, instituído pelo Senhor. Pelo Senhor. E a reação de Davi, ao falar aqui: Senhor, são muitos os que se levantam contra mim, e não há em Deus, e os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Estes homens são aqueles que foram convencidos por Absalão que o reino estava mal, que as coisas estavam mal, que não havia quem fizesse algo em prol da vida deles. Alguma coincidência com o quanto nós reclamamos dos nossos governantes e falamos que ninguém faz nada por mim, olha as coisas que eu estou fazendo, como estou caminhando, olha isso, olha o social, olha aquilo outro. Você já orou por isso? Você já colocou diante do Senhor essa área da sua vida? O INSS ou alguma coisa ali, você já orou por isso? O problema, a dificuldade que você está passando, ela tem que ser enfrentada, em primeiro lugar, eu diria, sendo apresentada a Deus. Sendo apresentada a Deus. Não tem outro caminho, apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Davi deixou de resolver uma situação porque ele fugiu do problema, ele não quis encarar o problema. E olha a situação que isso se tornou. Então essas situações que não são as situações que nos definem, são situações que nós precisamos encarar sim, são situações que nós precisamos resolver sim, mas nós temos um Deus que está adiante de nós. E essa situação, que pode ser em primeiro lugar uma batalha dentro da guerra, e você pode perder a primeira batalha, mas não desistir da guerra. Essa primeira situação é uma situação que sim, se você desistir, você perde a guerra, mas se você entender que aquilo ali é algo que pode ser construído no Senhor, enfrentado no Senhor, e muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós isentamos o Senhor. Nós não colocamos diante do Senhor e nós perdemos as nossas batalhas. Nós nem apresentamos ao Senhor. Davi então traz uma direção. Como que nós vamos resolver? Como que nós vamos trabalhar com os problemas, seja quais forem na nossa vida? Apresenta-o diante do Senhor. Apresenta-o diante do Senhor. Davi, quando ele foi difamado, Davi, nesse caminho, nessa fuga de Absalão, aparece um homem, também está lá nos capítulos 13 a 18 de 2 Samuel, aparece um homem seguindo de longe Davi e os seus, e ele atira pedras em Davi, e fala mal, amaldiçoa Davi. Era Simei este homem. Então Davi está caminhando lá e ele está atirando pedras em Davi, falando mal de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi não manda atacá-lo, não manda prendê-lo, e Davi faz um outro salmo. O Salmo 7 é atribuído a uma oração atribuída a esse evento em que Simei atirou as pedras em Davi. E olha só, um homem te atira pedras, está caminhando na rua, alguém te atira pedras, está louco, nos dias de hoje, né? Davi, pensa num rei, pensa num político importante, está caminhando lá. O que Davi faz? Davi faz um salmo, um cântico, uma oração,
E olha o que ele fala no Salmo 7 contra essa situação em que atiraram pedras nele. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo. Sabe por que ele falou essas palavras? Porque lá nas declarações de Simei fala assim: você vai pagar todo o mal que você fez à casa de Saul. Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Está falando, eu não mandei, eu podia ter mandado os meus guerreiros matar ele, fechar a boca daquele imundo, sei lá, né? Agora faltou falar. Eu podia calar a boca daquele homem lá, podia mandar, né? Os 3 que me trouxeram água na caverna lá, já pensou o que ia acontecer com ele, né? Diante do que os 3 fizeram lá? Mas Davi não fala isso. Davi fala que ele coloca o coração dele, e ele está dizendo aqui: Senhor, será que eu fiz mal? Será que aquelas palavras, ele está examinando o coração dele? Olha só, é totalmente ao contrário. A reação que nós temos com as nossas situações, com os problemas que se levantam na nossa família, querido, a posição de Davi é totalmente o contrário. Davi não maldisse o Simei, não falou mal, não falou para os guerreiros dele ir lá resolver a situação. Davi foi para a presença do Senhor e ele coloca o coração dele, inclusive se autoavaliando. Olha que fantástico isso. Diante da situação, há uma outra questão que nós precisamos entender aqui. Diante do problema, nós também precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, será que eu estou errado nessa situação? Examinando o coração e colocando: Deus, se isso está querendo me ensinar algo, mostra. E se eu estou errado, como é que eu vou agir agora? Que eu preciso consertar a situação. Dá para entender então como Deus nos ensina a ter um coração para resolver os problemas? Um coração que esse homem, que teve muito problema na vida de Davi. Porque nós conhecemos o menino que matou o gigante. Mas olha quanto problema Davi teve com os seus filhos. Esse não é o primeiro filho que vai perseguir ele. Esse não é o primeiro filho. Depois Davi tem um baita problemão lá com Adonias e Salomão. Adonias quer o trono de Salomão. Então existem situações aqui que mostram que Davi viveu problemas críticos. Mas o coração dele. Quantos estão entendendo, querido? Diante da situação, nós precisamos apresentar ao Senhor e examinar o nosso coração. Nós precisamos ter esse coração como o de Davi. Não é o fato de nós termos problemas ou não, a nossa vida não é isenta disso. E eu creio que não vai ser isento de problemas, de situações. Família, pessoas são diferentes. Personalidades diferentes. E aí você tem que resolver, muitas coisas surgem, você tem que resolver tantas coisas. Mas nós precisamos desse coração. E essa é a resposta de Davi frente àquilo que ele está passando. Ele não vai condenar, ele não vai maldizer, ele vai orar e ele vai entregar diante do Senhor. O problema é algo simples. Talvez você já ouviu uma palavra assim, muitas vezes talvez. É algo simples. Mas, de fato, isso tem sido efetivo na minha vida e na sua vida. Nós temos agido assim, frente às situações que se levantam na nossa vida. De fato, eu sou aquele que coloco tudo diante do Senhor. Situações que se levantam na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus relacionamentos, eu estou orando, eu estou colocando diante do Senhor, eu estou buscando em mim explicações para algo que deu errado. Nós precisamos ter esse coração, Mas Davi começa com um discurso
em que ele está se lamentando. Olha o que estão falando de mim, Senhor. Olha o que estão falando de mim. E de repente ele muda o tom do discurso. De um lamento para um discurso de afirmação e vitória. E olha o que Davi fala. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Nesse momento, Davi declara quem é o Deus dele. Davi declara quem é o Deus dele. Davi declara 3 coisas sobre Deus. Você precisa lembrar quem é o seu Deus diante da adversidade. Você precisa lembrar quem é o seu Deus. Se você não lembra quem é o seu Deus, você está isolando Ele da situação. Está tendo fé. Davi lembra quem é o seu Deus, e ele declara, no original, na Bíblia em hebraico, a Bíblia judaica, ela traz para toda a menção do nome de Deus, ela traz aquilo que Deus significava naquele momento, no original. Então, nesse salmo aqui, no original, Davi, ao invés de falar Senhor, ele fala Adonai. Adonai, tu és o meu escudo. Adonai, tu és a minha rocha. Adonai, tu és a minha glória. Tu és aquele que exaltas a minha cabeça, que levanta a minha cabeça. Adonai. Sabe o que significa Adonai? Adonai é o nome, um dos nomes de Deus, para autoridade, para senhorio, mas que faz referência a poder e força. A poder e força. Então imagine agora Davi falando, ao invés de Senhor, ele falando Deus Todo-Poderoso. Tu que tens toda a força, tu és o meu escudo. Tu és o meu escudo. Tu és aquele que vai levantar a minha cabeça, que levanta a minha cabeça. Então Davi lembra quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe que Deus poderoso Ele é, que luta as suas batalhas? Você sabe o que significa o seu Deus, o que a palavra fala sobre Ele? Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, aquele que luta as nossas batalhas, aquele que luta as nossas batalhas. Isso nos enche de fé. É diferente quando Davi fala aqui, Adonai, você que é todo poderoso, que é o meu escudo, que me protege das setas, das flechas, das pedras que estão sendo lançadas em mim. Você que é o meu escudo, você, Deus Todo-Poderoso, é aquele que me protege. Dá para entender a entonação do salmo, dá para entender que lá num lugar isolado, Davi se encheu de força. Davi não sabia se daqui um pouquinho, aqui ou acolá, de repente alguém ia falar, Davi, estamos sendo atacados. E Davi teria que correr, mas ele está lá em um lugar, clamando ao Senhor e falando, Adonai, tu és o meu escudo. Amém. Queridos, olha a postura de Davi. Olha a postura de Davi, e o Senhor nos ensinando, a dentro de uma situação difícil, familiar que seja, a colocarmos isso diante do Senhor. Senhor, tu és o meu escudo. Tu és, Senhor, aquele que levanta a minha cabeça. Tu és a minha glória. Tu és a minha vitória sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a vida do meu filho lá, que está envolvido com isso e aquilo. Senhor, tu és a minha glória. Dá para entender, queridos? Nós precisamos mudar. Deus está nos ensinando a orar. Deus está nos trazendo uma mentalidade de conhecermos o nosso Deus, para com fé orarmos a Ele. Você tem fé naquilo que você não conhece? É igual o time de futebol. É igual o time de futebol. O Grêmio comprou um jogador lá, eu falei, meu Deus, nunca ouvi falar desse cara, não vai dar nada. Não vai dar nada. Essa é o nosso primeiro ponto de vista, né? Nunca ouvi falar, não conheço, vamos esperar ver o que dá. Como que você pode confiar em Deus, somente sabendo que Ele é Deus?
Sim, você pode confiar ali, mas pensa no que é revelado, quando você sabe o que Ele é, o que Ele representa e o que Ele pode fazer. O que Deus mais quer e o que Ele mais pede de nós é que nós conheçamos a Ele, porque a Bíblia toda Ele vem se revelando a nós, tanto no Velho como no Novo, através de Jesus. Ele vem se revelando a nós. Deus anseia por esse conhecer, anseia por esse conhecer, é explícita a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,16 fala a vontade de Deus. Paulo fala lá aos Tessalonicenses, uma igreja que estava vivendo um bom momento, a igreja de Tessalonicenses. E Paulo fala assim, eu desejo que vocês vivam a vontade de Deus. E aí Paulo coloca algumas coisas ali, dizendo, essa é a vontade de Deus para convosco. E aí, uma dessas vontades é, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,16, orar. O que é oração? Comunhão. Falar com Deus. Interceder. Vontade explícita, escrita. Fazer a vontade do Pai. Jesus também falou sobre a vontade, fazer a vontade do Pai. Então, queridos, você precisa lembrar de quem é o seu Deus. Esse é o segundo ponto. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Quando Davi fala, Senhor, Tu és o meu escudo, ele está falando, Deus é a minha proteção. Quando ele fala, Tu és a minha glória, ele está falando, o Senhor é a minha vitória e a minha posição não foi alterada, porque eu continuo rei. Eu continuo rei. E quando ele fala, e você é aquele que exalta a minha cabeça, em algumas versões fala, você é aquele que levanta o meu semblante, fala de ânimo e esperança. Senhor, Tu és aquele que me dá o ânimo e a esperança. É isso. 3 coisas que Davi declara sobre quem Deus é para ele. Queridos, Davi perdeu tudo nesse momento. Ele está aqui declarando, mas ele está sem nada. Porque ele tem fé. Ele tem fé, mas ele está sem nada. Ele está sem moradia, sem o palácio. Está sem nada. A gente nem sabe como que ele fugiu às pressas ali, talvez, com algumas mulas, cavalos, talvez. A gente não sabe, mas ele está sem nada. O importante é que sem nada ele declara que Deus é tudo para ele. Sem nada ele declara que Deus é tudo para ele. Você pode olhar ao redor e achar que você não tem amigos, suas finanças vão mal, a sua família está separado de você está em conflito com a sua família, mas eu quero frisar de novo, isso não pode te definir. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tinha até um hino, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morado, né? Old times, pastora, eu me lembrei. Então, queridos, é isso. E aí, olha o que Davi fala, depois disso, depois de declarar quem Deus é, Davi fala, agora eu me deito e pego no sono. Olha só, isso aqui foi fantástico. Ontem eu estava tão ansioso para estar aqui, que eu falei, meu Deus, eu não estou enxergando o negócio aqui. Aí eu falei, Senhor, eu me deito agora e pego no sono. E eu acordo, porque o Senhor é aquele que me sustenta. Dormir igual um urso, pessoal. Né? Dá para entender? Depois que Davi declara quem é o seu Deus, cheio de fé, ele fala, Senhor, agora eu me deito, agora eu vou pegar no sono, e eu vou descansar, e vou levantar, porque o Senhor é que me sustenta. O que ele está declarando? Lembrem-se que Davi está sendo perseguido, ele está escondido. Então ele declara assim, agora eu vou dormir e eu vou levantar, porque o Senhor é que me sustenta. O que ele está dizendo? Nada vai me acontecer. Nada vai me acontecer. Eu já vejo eu me levantando. Joabe, faz uns ovos com bacon lá. Né?
Que fé é essa? Olha só que tremendo. Davi conhecia quem era o seu Deus. Então é um discurso que sai do lamento e começa a declarar a vitória. E a terceira questão aqui que eu gostaria de destacar, acerca de enfrentarmos as nossas dificuldades, os problemas da nossa vida, é que você precisa saber e crer no que Deus diz e pensa de você. Você precisa saber e crer no que Deus diz e pensa de você. Queridos, como nós acreditamos nas palavras que os outros lançam em nós, como nós assimilamos frustrações e situações que nós vivemos, uma demissão, e nos achamos incapazes, nos frustramos, nos vemos dentro de tantas limitações, e nós não conhecemos o que Deus diz sobre as nossas vidas, o que Deus diz sobre nós. Há muitas e muitas menções na palavra acerca dos filhos de Deus, acerca da vitória para aqueles que creem no seu nome. Nós precisamos conhecer, porque isso, quando Davi cita quem Deus é, quando Davi estabelece ali nas suas palavras, a confiança no Senhor, ele sabe o que ele é em Deus, e ele refuta tudo que foi lançado sobre ele. Ele refuta as críticas do filho, ele refuta o que o povo está dizendo, ele refuta as pedras que Simei lançou nele e as palavras que foram lançadas, porque ele luta com as palavras que o Senhor fala a respeito dele. O Senhor fala a respeito dele. Quantas situações, quantas coisas, quantas situações e frustrações nós passamos, e isso tem nos limitado, porque nós estamos crendo e acreditando em coisas que não dizem respeito às nossas vidas, que não nos definem, e nós estamos andando devagarinho, aceitando estas coisas, sendo que Deus diz totalmente o contrário, totalmente do contrário. Quando você se acha incapaz, Deus te acha capaz, porque nele você é capaz. Quando você se acha forte, quando você se acha fraco, Ele te acha forte. Quando você se acha inapto a qualquer coisa, também Ele vai te achar apto a uma conquista, alguma coisa. Nós precisamos conhecer o que Deus fala sobre as nossas vidas. O que Deus fala sobre as nossas vidas? O que Deus fala sobre as nossas vidas? Existem inúmeros versículos na Bíblia, existem Bíblias, a facilidade hoje é tão grande, e olha como nós erramos em não conhecer. Existem Bíblias que tem ali o que Deus fala sobre você, e tem ali tudo detalhadinho. Existem ali, até isso tem. Eu estou dizendo isso para que nós possamos nos despertar e mergulharmos em conhecer a Deus, o que Deus pensa de nós, o que Deus sente por nós, qual é a vontade dEle para as nossas vidas. A vontade, não estou falando de chamado, estou falando da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, que quer que você desfrute dias abundantes, maravilhosos, que você enfrente as dificuldades feliz. Tem como fazer isso? Tem, porque a sua confiança está no Senhor. A sua confiança está no Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 8:37, você é mais do que vencedor. 1 João 1:7, você foi justificado. Você tem um pai. Hebreus 12:6 e 7, você tem um pai. Você tem um pai, você tem família, você tem um pai. Filipenses 4:13, vocês conhecem? Você pode todas as coisas, se você estiver fortalecido no Senhor, naquele
que te fortalece. Mateus 5, 13, 14 fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 ali fala das bem-aventuranças. Você é sal da terra, você dá sabor nas coisas, você é a luz do mundo, você ilumina os caminhos. Tudo isso é você. Tudo isso é você e muito mais. Muito mais. Há muitos outros textos. Nós precisamos saber quem nós somos no Senhor. No Senhor. Aí Davi fala assim: levanta-te, Adonai, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Ele está falando aqui, sabe o que ele está falando? Que Deus é aquele que cala a voz do inimigo. Porque quebra os dentes, né? E fere os queixos, não tem como falar mais nada. Então, Ele que cala a boca dos inimigos. Amém? Então, às vezes nós estamos batalhando contra as forças que vêm contra nós, querendo na nossa justiça própria, queridos, trazer ali. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar calado. E nós queremos resolver a situação pelas nossas forças. E queremos mostrar uma atitude. E talvez a nossa melhor resposta seja o silêncio e a nossa entrega ao Senhor da situação. Da situação. Davi não está murmurando aqui. Davi está falando com o Senhor. Com o Senhor. Davi não murmurou. A Bíblia fala que ele não procurou os seus valentes. Ele não foi murmurar com os seus valentes. Ele não se fez de coitado. E ele não foi ali, não foi falar com ninguém. Ele colocou as coisas diante do Senhor. Diante do Senhor. Queridos, isso que Deus nos mostra ali diante da vida de Davi, acerca de um posicionamento. De um posicionamento. Sabe, uma postura de fé diante das situações da vida. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Desejo do meu coração, mas eu creio que do Espírito Santo de Deus, é que você entenda que você tem tudo para sair de situações bem, sem estar machucado. As situações são difíceis, mas você tem tudo no Senhor para sair de situações, para resolver situações, no emprego, em várias situações. Você tem tudo para sair dessas situações bem. É o Senhor. A resposta é o Senhor. É só o Senhor. É só o Senhor. Compare o seu problema com o problema de Davi. Será que é maior ou menor? Os meus problemas são menores. E nós podemos agir dessa forma. Temos esse coração encontrado no Senhor. Este coração que vai nos definir como um homem e uma mulher de Deus, que estão se apoiando no Senhor para resolver toda e qualquer situação da nossa vida. Toda e qualquer situação. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Eu gostaria de orar por três coisas. Por três coisas aqui nessa palavra. Depois eu gostaria que você pudesse ler o Salmo 3 na sua casa e pudesse refletir nisso, naquilo que Deus está dizendo aqui, uma postura. Queria te convidar nesse entendimento a ter um coração que se posiciona frente às dificuldades como Davi, tá? Um coração que agora vai colocar diante do Senhor as dificuldades, as necessidades, que vai entregar a Ele toda e qualquer situação, que vai confiar, que vai conhecer e declarar, que não só conhecia, Davi não só conhecia, ele declarava quem era o seu Deus, declarava quem é o seu Deus. Eu queria orar por uma postura diferente, de fé, nas situações da vida, uma postura diferente para enfrentar a situação. Talvez essa semana agora
você tenha que passar por uma situação, você tem que enfrentar alguma situação. Queria te desafiar a colocar isso diante do Senhor, em fé, e agir como uma postura diferente. Agir como uma postura diferente. Sabe qual é o resultado dessas colocações de Davi? Qual é o resultado dessa entrega de Davi? Ele fica mais um tempo ali fugindo de Absalão, mas o que acontece é que Absalão, ele cai, e Davi volta, e tudo o que Davi temporariamente tinha perdido é restabelecido. É restabelecido. Esse é o resultado. Há consequências muito sérias para Absalão pelo que ele fez, mas sobre Davi, ele não perdeu a sua coroa. Gostaria também de orar para que a nossa postura, e eu queria que você entendesse isso, para que a nossa postura diante das situações da vida não fosse uma postura de lamentação, não fosse um lamento, mas fosse uma postura em que nós possamos substituir as palavras de lamento por uma declaração de que Deus está na situação. De que Deus está na situação. Porque sabe como Davi trazia o céu para a terra? Sabe como ele fazia isso? Ele colocava Deus no assunto. Ele colocava Deus no problema. Senhor, ele envolvia Deus de uma forma... Ele fala, Senhor, foi você que me estabeleceu o rei. É você. Então, e Davi trazia ele, e declarava ali. E Davi trazia Deus na situação. Olha só que interessante, é muito profundo isso. Já naquele tempo, Davi trazia o céu na terra. Pode vir aí, pode agir aí, sobrenaturalmente. Então, palavras de lamentação e desespero, nós temos que substituir por uma linguagem, uma postura de vitória. De vitória, palavras declaradas, palavras de bênção. Tiago fala sobre o poder da tua palavra, palavra de bênção. Não é verdade? Nós precisamos agir assim. E eu gostaria de orar por um tempo de paz e descanso nas nossas famílias. Um tempo de paz e descanso para todos aqueles que têm enfrentado crises em suas famílias. Eu gostaria que, se você se encaixa nesses pedidos de oração, nesses itens aqui colocados, que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar. Se há uma situação de crise,